E assim, irmãos, a vida desse servo de Deus começou a ser transformada. Não foi da noite para o dia, não. Porque Deus não trabalha com pressa, mas com propósito. Depois daquele batismo, as feridas ainda doíam, as marcas ainda ardiam, mas o coração já não era o mesmo. Aquele fogo que queimava a pele agora era como um lembrete. O Senhor te tirou das chamas do inferno para te colocar no fogo do Espírito Santo. A luta pós-batismo, a aprovação que fortalece. Os médicos diziam, isso vai demorar meses para sarar. Você vai precisar de enxertos, de remédios fortes. Mas a palavra do Senhor era outra, as minhas feridas são a minha medicina. E assim foi. Toda semana depois do culto, os irmãos se reuniam na casa dele para orar. Não eram orações barulhentas, não. Era aquele silêncio sagrado, com as mãos postas, os joelhos no chão, e só se ouvia o choro de gratidão. Um detalhe que marca até hoje, a mãe dele, toda vez que ia trocar as ataduras, molhava o pano numa bacia com água e falava, filho, isso aqui não é só água. É a água que o Senhor abençoou no batismo. Cada gota que toca em você é uma promessa de cura. E assim, pouco a pouco, as bolhas secavam, as crostas caíam, e a pele nova nascia. Não foi milagre instantâneo, foi milagre de fidelidade. O adversário não desiste, a tentação do quase lá. Mas o inimigo não gosta de ver um filho de Deus de pé. Um dia, já quase curado, um antigo amigo da praça apareceu. E aí, irmão? Tava te procurando. Os caras tão juntando um time pra jogar no final de semana. Vem com a gente, igual antes. O coração dele apertou. A memória dos tempos de rebeldia veio como um vento gelado. Mas então, como um raio, veio a voz do Espírito Santo. Lembra do anzol? Você já foi fisgado. Se voltar, vai ser como o peixe que escapa e morre na praia seco, sem vida. Ele olhou para o amigo e falou firme. Não posso. Minha vida não é mais minha. Foi comprada com sangue. E o amigo, sem entender, só balançou a cabeça e foi embora. Mas naquela noite no culto, o irmão que tinha sido cooperador de jovens se aproximou e disse, Deus me mandou te falar uma coisa, diga a ele que o anzol ainda está firme. E que agora, em vez de puxá-lo para fora, eu vou usá-lo para pescar outros. A primeira alma, o fruto da obediência. Poucos meses depois, aquele mesmo amigo da praça apareceu na porta da igreja. Não por acaso. Ele chegou sujo, com olheiras e falou, não aguento mais. Tudo que eu tocava dava errado. Sonhei contigo ontem. Você estava de pé limpo e falava para mim, vem. Aí acordei e pensei, se Deus fez isso com ele, pode fazer comigo. Naquela noite, ele se ajoelhou nos mesmos degraus onde o outro tinha se ajoelhado antes. E quando saiu das águas, os irmãos ouviram ele gritar, agora eu tô fisgado também. Glória ao nome santo do Senhor. A família restaurada, o milagre silencioso. A mãe que tanto orou em silêncio, viu o filho não só curado, mas transformado em pescador de almas. O pai, que antes só resmungava quando o assunto era igreja, começou a congregar. Não falava muito não. Mas todo domingo pontual, sentava no mesmo banco com a Bíblia aberta. Um dia, depois do culto, o filho perguntou, pai, o que mudou? E o velho, com os olhos úmidos, só respondeu, vi que Deus não é mentira. E que quando ele pega um homem é para valer. A visitação do Espírito, o selo da promessa. Anos depois, numa noite de oração, enquanto os irmãos cantavam glória, glória, aleluia, ele sentiu algo como um vento quente passar por dentro. Não era emoção, era poder. As mãos começaram a tremer, os lábios se moveram sozinhos, e saiu uma língua que ele nunca tinha falado. Um irmão mais velho, que estava do lado, segurou o ombro dele e disse, isso aqui é o Espírito Santo. É o selo. Agora ninguém tira você da mão de Deus. E ele soube, a obra estava completa. A lição final, o anzol que nunca solta. Hoje, esse servo de Deus é cooperador. E toda vez que um jovem chega para ele dizendo, não aguento mais, irmão, quero desistir, ele olha nos olhos e fala, eu já estive onde você tá. Já senti o gosto do veneno do mundo. Mas tem uma coisa que você precisa saber, Deus não larga o anzol. Pode demorar, pode doer, pode parecer que tá tudo perdido, mas quando ele fisga, é para sempre. E no final você vai ver, as marcas que ficaram não foram para te humilhar, foram para te lembrar que você é dele. E então, com a voz embargada, ele repete o que ouviu da mãe anos atrás. Fica firme, filho. Não saia do lugar, porque a obra vai ser concluída. Glória a Deus. Aleluia. Notas para uso na CCB. Para pregações, usar a imagem do anzol para falar de eleição e perseverança. Deus não desiste do seu. Para jovens, enfatizar que o mundo oferece prazer rápido, mas Deus oferece propósito eterno. Para enfermos, mostrar que a cura pode ser gradual, mas a fé não pode fraquejar.
Para famílias, destacar que a oração dos pais é a maior herança que um filho pode receber. Frase de fechamento. Se Deus fez isso na vida desse irmão, Ele pode fazer na sua. Não olhe para trás. O anzol já te fisgou, agora é só seguir firme, que a vitória é certa. Amém? Resposta do auditório, amém. E quando eu pensei que a história tinha acabado, irmão, Deus mostrou que era só o começo. O irmão se ajusta na cadeira, como se o peso da memória ainda doesse nos ossos. Os olhos brilham não de lágrimas, mas daquela luz que só vem quando a gente sabe que tá falando de coisas que o mundo não entende. Depois daquele dia no centro espírita, eu voltei para casa quebrado. Não pela doença, embora o fogo selvagem já tivesse subido pelo meu braço como labaredas do inferno. Não pela vergonha, embora eu tivesse visto com meus próprios olhos que o pai da mentira conhecia meu nome. Não. O que me quebrantou foi uma coisa que o cooperador falou quando eu cheguei chorando na igreja, com o corpo ardendo e a alma mais ainda. Ele faz uma pausa. A assembleia fica tão quieta que dá para ouvir o zumbido das lâmpadas. Ele olhou para mim, botou a mão no meu ombro e falou assim: "Você acha que foi o diabo que te trouxe aqui? Não, meu irmão. Foi o amor de Deus. Porque Ele te ama demais para te deixar perder." Aí, irmão, eu caí de joelhos. Não foi da dor, foi da verdade. A noite que o silêncio falou. Naquela noite eu não conseguia dormir. O braço doía como se tivesse mergulhado em óleo quente, e a febre me deixava vendo vultos. Minha mãe entrou no quarto sem fazer barulho. Ela sempre soube entrar assim, como se o chão abrisse caminho para ela. Sentou na beira da cama, pegou minha mão boa e começou a orar. Não era uma oração alta, não. Era daquele jeito que só mãe sabe fazer. Entre dentes com lágrimas caindo no meu lençol, e cada palavra saindo do fundo da alma. Senhor, ela falava, o inimigo pensou que ia me vencer pela dor do meu filho, mas o Senhor sabe que eu não largo a mão dele. Se tu tiraste ele do mundo, foi para salvar. Se tu deixaste a doença chegar, foi para curar. Eu não entendo, mas eu confio. E enquanto eu tiver fôlego, eu vou lutar de joelhos. E aí, irmão, aqui a voz dele falha um pouco. Enquanto ela orava, eu senti algo estranho. Não era alívio da dor, não. Era como se o ar do quarto ficasse mais pesado, sabe? Como se tivesse alguém ali além da gente. E de repente, ele levanta a mão direita, mostra a palma, eu vi uma sombra no meu braço. Não era a doença não. Era uma marca em forma de peixe. Só que não estava queimando. Tava brilhando. Fraco, como se fosse tinta de fosforescente. E uma voz não era da minha mãe, não era minha, não era de homem nenhum, falou no meu ouvido: "Você é meu. E eu não largo o que é meu." No dia seguinte, o médico chegou e não acreditou. As bolhas tinham parado de crescer. Isso não é normal, ele falou. Mas eu sabia que não era o médico que estava no controle. O batismo que mudou tudo. 3 semanas depois, eu estava de pé no batistério. Não por causa da cura, porque a pele ainda ardia, os remédios ainda faziam efeito, e eu ainda usava luva para esconder as marcas. Não. Eu estava ali porque eu tinha entendido uma coisa: Deus não estava me castigando. Ele estava me chamando. E o anzol que ele jogou não era para me prender. Era para me puxar para fora do fundo do poço. Quando o irmão me batizou em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, eu senti a água como se fosse a primeira vez. Não era só molhado. Era como se cada gota levasse embaixo um pedaço da minha rebeldia, da minha teimosia, da minha vontade de correr para a praça. E quando eu saí de lá, irmão, eu não era mais o mesmo. Não porque a doença tinha sumido, porque não tinha. Mas porque eu tinha uma certeza: se Deus me fisgou, Ele ia me limpar. Se Ele me limpar, Ele ia me usar. E se Ele me usar, aqui Ele sorri, daquele jeito que só quem já viu o inferno de perto sorri, o diabo que se dane. Naquela mesma noite, eu sonhei com o anzol de novo. Só que dessa vez não estava no meu braço. Estava na minha boca. E uma voz falou: "Agora você é o pescador." A prova que veio depois da vitória. Mas irmão, não pense que foi tudo fácil. O adversário não gosta de perder. 2 semanas depois do meu batismo, a doença voltou com tudo. Dessa vez foi no rosto. Minha mãe chorou. Os médicos falavam em internação. E eu confesso, por um segundo, eu duvidei. Será que Deus mentiu? Pensei. Será que eu não fui bom o suficiente? Aí, eu me lembrei daquela noite no centro espírita. Do que o espírito tinha falado: "Esse aí é nosso." E eu entendi, o inimigo estava apavorado. Porque quando um filho de Deus decide ficar firme, o inferno todo treme. Então eu fiz o que minha mãe fez, caí de joelhos. E falei: "Senhor, se o Senhor me deu essa prova, é porque o Senhor sabe que eu aguento. Então eu vou aguentar. Mas não por mim, por causa do teu nome." 3 dias depois, as bolhas começaram a secar. 1 semana depois, a pele começou a descamar.
E um mês depois, ele passa a mão no rosto, sem marcas. O médico olhou para mim e falou: "Isso não tem explicação médica." Eu sorri e falei: "Tem sim. Chama-se Jesus Cristo, o anzol que virou rede." Hoje, irmão, eu sou cooperador de jovens. E toda vez que eu vejo um garoto chegando na igreja de cabeça baixa com aquele olhar que diz: "Eu não pertenço aqui", eu me aproximo e falo: "Assista só comigo esse testemunho. Porque eu sei como é. Eu sei a dor de querer correr. Eu sei o gosto do veneno do mundo. Mas eu também sei uma coisa que o diabo não quer que você saiba: quando Deus te fisga, ele não te solta. E o anzol que te pegou, um dia vai virar uma rede. E você vai pescar almas para ele. Minha mãe ainda ora por mim todo dia. Ela não precisa mais chorar. Agora, ela sorri e fala: "Filho, lembra quando você falou que não ia mais para a igreja? Olha no que Deus te transformou." E eu olho, irmão. Eu olho para trás e vejo as marcas. Não de doença. Não de vergonha. Mas de graça. Porque cada cicatriz desse corpo é um lembrete: eu fui fisgado. Eu fui limpo. Eu fui usado. E eu ainda tô aqui, não por merecimento, mas por misericórdia. Então, se você tá ouvindo isso hoje e acha que já foi longe demais, que já errou demais, que já sofreu demais, escuta o que o Espírito Santo tá falando agora. Você é meu. E eu não largo o que é meu. Fica firme. Não saia do lugar. Porque a obra, aqui ele levanta as mãos, e a assembleia responde antes que ele termine. Vai ser concluída. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. E quando a gente fala "a obra vai ser concluída", irmão, não é só um grito de fé, é uma promessa selada com sangue. Eu lembro como se fosse hoje o dia que eu voltei para a igreja depois daqueles meses de luta. Não foi fácil não. O corpo ainda doía, as marcas do fogo selvagem ainda ardiam, mas tinha uma coisa dentro de mim que não deixava quietar. Era como se o Espírito Santo estivesse dizendo: "Chega de fugir, agora é hora de servir." E foi assim que eu entrei naquela porta de novo. Não como visitante, não como curioso, como um homem quebrado, mas determinado. Os irmãos nem precisaram falar nada. Só de me ver ali já sabiam. Deus tinha feito mais uma obra. Mas sabe o que é interessante? Não foi no primeiro culto que eu senti a vitória completa. Não. Foi no batismo. Eu desci aquelas águas com medo, irmão. Medo de não ser digno, medo de não aguentar a dor das feridas molhadas, medo de não ser aceito. Mas quando o cooperador colocou a mão na minha cabeça e falou: "Em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados", eu senti algo que não dá para explicar. Foi como se uma corrente se quebrasse dentro de mim. E quando eu saí da água, irmão, eu saí falando em línguas. Não foi um chorinho, não foi um grito. Foi o Espírito Santo tomando conta. E dali para frente, tudo mudou. A cura veio aos poucos. Não foi da noite pro dia, não. Mas toda vez que eu ia na igreja, as feridas saravam um pouquinho mais. Os médicos não entendiam. Falavam: "Isso não é normal, isso não tem explicação." Mas eu sabia. Era Deus, irmão. Era a mão dele restaurando o que o inimigo tinha tentado destruir. E a mãe? A mãe. Ela não falava nada. Só olhava para mim e sorria. Mas eu via nos olhos dela, eu te falei. Deus não desiste dos seus. Hoje, irmão, eu tô aqui. Não como um homem perfeito, não como um herói. Mas como um servo. Um servo que já provou do amargor do mundo e agora só quer do pão que desce do céu. E sabe o que é mais lindo? Deus não só me curou, Ele me deu uma família na fé. Hoje eu sou cooperador de jovens. Sim, irmão. O mesmo que já falou para a mãe que não ia mais na igreja, hoje tá levando outros para Jesus. O mesmo que já sentou na praça ouvindo música do mundo, hoje tá ensinando os moços a buscar as coisas de cima. E tem mais, aqueles amigos que me levaram pro centro espírita, 2 deles hoje são irmãos na igreja. Um deles até já foi batizado. Glória a Deus. Quando eu vejo eles lá congregando, servindo, eu lembro da palavra que o irmão falou naquele dia: Deus não faz barganha, mas Ele é misericordioso. Então, se você tá ouvindo isso hoje e acha que já foi longe demais, escuta aqui. Se você tá doente, Deus é médico. Se você tá perdido, Deus é pastor. Se você tá com vergonha dos seus erros, Deus é o que apaga a vergonha e escreve teu nome no livro da vida. Se você acha que ninguém ora por você, saiba que tem uma mãe, um pai, um irmão em Cristo que tá de joelhos por você nesse exato momento. Não desista. Não olha para trás. Não dá ouvidos para a voz do inimigo que fala: você não merece. Porque a verdade, irmão, é que ninguém merece, mas Deus dá. E quando Ele dá, Ele não tira. Quando Ele chama, Ele não desiste. Quando Ele começa, Ele termina. Então levanta a cabeça, dobra os joelhos e fala com fé: Senhor, eu tô aqui. Faz em mim a tua vontade. Porque a obra
A assembleia responde mais forte dessa vez. Vai ser concluída. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Amém. E não para por aí, irmãos. Depois que eu fui batizado, a minha vida mudou de um jeito que só quem vive para crer. Não foi fácil, não. As marcas do fogo selvagem ainda doíam, a pele ainda descascava, mas eu sentia uma coisa dentro de mim que não tinha antes, uma paz que não vem deste mundo. Aquela paz que o irmão fala que é o selo do Espírito Santo. Eu não sabia explicar, mas sabia que era real. A minha mãe, que tanto orou por mim, quando me viu saindo da água do batismo, ela não segurou as lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, não. Eram daquelas que só sai quando a gente vê a mão de Deus agindo. Ela abraçou meu pai, que também estava firme na igreja, e os dois só falavam, glória a Deus, o Senhor é fiel. E os meus antigos amigos? Alguns ainda me chamavam para sair, para voltar para aquelas rodas. Mas eu já não tinha mais vontade. Não era força minha, não. Era Deus que tinha mudado o meu gosto. O que antes me atraía, agora me enojava. As músicas, as conversas, os lugares, tudo parecia vazio. O Espírito Santo tinha feito uma limpeza na minha vida. Um dia, um desses amigos, aquele que me levou no centro espírita, me procurou. Ele estava diferente. Olho baixo, voz trêmula. Falou assim: "Cê lembra quando a gente estava lá naquele lugar, e você falou que tinha visto o inferno? Pois é, eu não esqueço o que você falou. E desde aquele dia, uma coisa não me deixa em paz. Eu comecei a sonhar com fogo, com gritos, e toda vez que eu ia naquele lugar, ficava pior. Aí eu lembrei de você que estava doente, que quase morreu, mas hoje está aqui, firme na igreja. Eu quero o que você tem." Eu não falei nada na hora. Só chorei. Porque eu sabia que não era eu, era Deus trabalhando. Levei ele na igreja, os irmãos oraram por ele, e hoje, ele está batizado, congrega, e até já está servindo no trabalho de jovens. Glória a Deus. Outro amigo, que ria de mim quando eu falava de Deus, um dia chegou bêbado na minha casa. Não para me zoar, não. Para pedir ajuda. Falou que estava afundando, que a vida dele estava um lixo, que não aguentava mais. Eu não julguei. Só falei: "Vem comigo na igreja. Não é para você se sentir melhor, não. É para você conhecer aquele que pode te tirar desse buraco." Ele foi. Chorou o culto todo. Hoje ele está na luta, ainda não foi batizado, mas está congregando, está deixando as coisas do mundo, e eu sei que Deus não vai desistir dele. E sabe o que é mais lindo nisso tudo? Que Deus não precisa de gente perfeita. Ele usa quem se entrega. Eu era um rebelde, um teimoso, um que falou para a própria mãe que não ia mais na igreja. Mas Deus me fisgou. E não foi com um anzol qualquer, não. Foi com um anzol da graça que não solta, não arrebenta, não deixa escapar. Se você está ouvindo isso hoje e acha que já foi longe demais, escuta. Deus não olha pro teu passado. Ele olha pro teu coração. Deus não conta os teus erros. Ele conta as tuas lágrimas. Deus não te abandonou. Você que pode ter se afastado. Mas Ele tá te esperando. Não para te julgar, não para te humilhar, mas para te restaurar. Eu já estive no fundo do poço. Já senti o cheiro do inferno. Já ouvi o inimigo rir da minha cara. Mas hoje eu tô aqui de pé porque Deus é maior que qualquer buraco que a gente cava para si mesmo. Então, se você tá fraco, dobra os joelhos. Se você tá perdido, procura a igreja. Se você tá com medo, grita o nome de Jesus. Porque a obra que Deus começa, Ele termina. E quando Ele termina, é para valer. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Amém. A assembleia responde com voz unida. A obra vai ser concluída.